Olá, programa Eureka no ar com vocês, série Profissões. Hoje nós continuamos com o nosso convidado, professor Dr. Paulo Bandeira, que esteve conosco no programa anterior, contando a sua trajetória, a sua escolha e também as suas influências para definir o curso de Direito e tornar-se advogado. Hoje ele estará no programa novamente conosco e vai nos contar um pouquinho das especializações que fez após a conclusão do curso superior, que na verdade foram duas: o Direito Educacional e depois o mestrado em Direito Empresarial. Muito bem-vindo novamente, obrigado mais uma vez por participar conosco do programa Eureka. Obrigado, Gina, mais uma vez, agradeço o convite e é um prazer estar com você novamente. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o que vem a ser o Direito Educacional. Então, no programa anterior, nós falamos como se deu a sua escolha e a sua trajetória e a sua caminhada para tornar-se advogado. Nesse momento, então, nós vamos apresentar para o público as várias especializações e os vários ramos do direito. Bom, primeiramente você disse que fez a especialização em Direito Educacional, que ainda é um ramo que não é, cronologicamente, não é recente. Pelo menos nós temos publicações de 4 décadas, né? Sobre o direito educacional, a sistematização do direito educacional, conforme eu até citei, o autor Roberto Didio era um professor da Universidade de São Paulo e era também um estudioso do direito educacional. Desde aquele momento, na década de 80, já se pensava numa especialização em direito educacional, a qual você fez. Conta para nós, então, o que vem a ser exatamente o direito educacional, esse ramo do direito. Tá. O direito educacional, ele ainda, infelizmente, não é tão divulgado assim no meio acadêmico e também na profissão do advogado. Quando eu falo que sou especialista em direito educacional, as pessoas me perguntam, mas direito do quê? Ninguém entende exatamente o que é o direito educacional. E muitas pessoas, de fato, da área do direito, da profissão, não se interessam por isso, até por um desconhecimento. As faculdades, os cursos de direito, de uma maneira geral, não trazem essa discussão nas suas grades curriculares. Até foi uma das questões que nós levantamos na OAB, quando lá solicitamos uma abertura de uma comissão específica de direito educacional. Existe já um projeto na OAB com relação à abertura dessa comissão. E um dos questionamentos que nós fizemos lá foi justamente fazer um levantamento das universidades para saber quais delas falavam sobre direito à educação ou direito educacional. E nós percebemos que muito pouco se trata disso nas universidades. Então, por isso, o desconhecimento, né? Então, quando eu acabei me deparando com isso na minha vida profissional, isso lá nos idos de 2008, aproximadamente, em que uma escola privada procurou o nosso escritório para um atendimento, eu percebi que a gente precisava verticalizar um pouco mais o conhecimento e o assunto, né, estudar um pouco mais sobre isso, porque, de fato, precisaria de uma especialização e de algo que pudesse estudar sobre isso. E aí, procurando materiais e doutrinas, vi que muito pouco material era produzido com relação ao direito educacional, né? Assim como a referência que você fez, outros profissionais, outros doutrinadores, são raríssimos no país que tratam sobre direito educacional com seriedade e com verticalidade. E então eu me deparei com essa situação, com essa omissão, digamos assim, da grade curricular das universidades. E então comecei a procurar cursos de especialização em direito educacional. E aí me deparei então com um curso aqui em Curitiba, que na época era ministrado pela professora Ângela Mendonça, que você bem conhece, e que ela então é uma referência também na área, e que tinha um curso de direito educacional. E procurei fazer esse curso de pós-graduação, especialização. E engraçado que, tendo contato com esse curso, foi um ano de curso, eu era o único advogado da turma, né? Então, assim, a minha formação como direito, naquela turma de 20 alunos, a maioria deles eram professores, diretores de escola, proprietários de escola, muitos deles preocupados com a relação educacional, mas eu percebi que não existiam profissionais. Os advogados, propriamente ditos, não estavam se especializando. E eu era o único, de fato, naquela turma. Então, eu vi essa necessidade de estudar ainda mais para poder entender um pouco mais sobre a legislação e sobre o direito educacional. E o que é o direito educacional, né? O direito educacional, na verdade, nós ainda
como ciência, não somos reconhecidos especialmente como um ramo do direito, por conta até desse desconhecimento do debate sobre o direito educacional em si, mas o que eu posso dizer de uma maneira muito simples é que é o conjunto de leis que trata das relações educacionais e desse ambiente educacional. E são várias leis, né? É uma enormidade de leis, é um complexo, de fato, de tratar de todos esses ambientes, porque nós tratamos não só do direito à educação, que é uma pequena parte do direito educacional, mas Sim. de várias outras relações. Então, você relata que quando estava fazendo a especialização em direito educacional, na turma era o único advogado e os demais eram profissionais que já atuavam na área da educação, possivelmente em escolas. Em escolas, talvez alguns até no ensino superior, em faculdades, universidades. Isso também desperta para nós o entendimento de que essas questões que precisam ser tratadas à luz do direito estão ocorrendo nas instituições de ensino, seja na educação básica como também no ensino superior. E que para isso iniciou também essa necessidade de um profissional do direito especializar-se em direito educacional. É isso? Exatamente, exatamente. Foi uma busca de respostas para essas pessoas que estavam envolvidas com a educação. E eu percebia a angústia dessas pessoas no meio educacional. Nós pensamos a educação simplesmente como uma entrega de uma aprendizagem, mas envolve diversas outras situações, diversos outros fatores, diversos outros complicadores. E uma dessas respostas que eu procurei entregar também foi olhando aqueles profissionais, aquela angústia daqueles profissionais da educação, especialmente com relação à responsabilidade civil, no sentido em que eles se viam desamparados com relação ao próprio direito. Especialmente professores e coordenadores de escolas, mantenedores, de não entender exatamente qual é a aplicação do direito no ambiente educacional. Então, esses profissionais estavam buscando um aprimoramento, um conhecimento sobre a legislação, que é muito grande, e os advogados ainda não. Então, há esse paradoxo, né, entre os profissionais da advocacia que precisam se especializar nisso, que podem levar essas respostas, mas quem está buscando essas respostas são os próprios interessados, digamos assim, os professores, até alunos. Hoje nós temos uma demanda muito grande de alunos insatisfeitos com o relacionamento educacional. Sim. Então, eu procurei, nesse sentido, trazer essa resposta para muitos questionamentos, né? E um desses resultados foi a conclusão da pós-graduação e depois no mestrado também, que eu acabei fazendo, já ligado à área da educação, justamente para desenvolver questões mais acadêmicas e fundamentadas na área do direito educacional. Nessa diversidade de situações que ocorrem nas instituições de ensino, tanto do ensino básico quanto do ensino superior, você pode citar um mais recorrente na educação básica e outro também mais recorrente no ensino superior, que você tem se deparado e talvez até já tenha atuado? Sim, sim. Eu constantemente, quase diariamente, sou consultado por conta de problemas relacionados ao ambiente educacional. Quando eu falo ambiente educacional, é tudo o que acontece dentro das escolas, não só escolas e universidades, instituições de ensino básico e superior. E não só da iniciativa privada, mas também da função pública, né, as escolas públicas. Há uma série de problemas que acontecem nesses ambientes. Os mais comuns são situações de assédio moral, bullying, assédio sexual. Existem uma série de problemas nesse sentido. Relacionamento de professor efetivamente com a instituição onde ele está ligado, né, e aí ligado a questões eminentemente trabalhistas. Também há muito esse confronto e essa demanda por esclarecimentos, né, e também não só da parte dos professores, mas também da parte das instituições de ensino, para entender essa legislação. Das escolas públicas, de uma maneira geral, nós percebemos uma qualidade das escolas públicas que ainda são ilhas de exceções e, portanto, há um certo aumento das injustiças sociais que acontecem também dentro do ambiente educacional com relação ao ensino público. E então, existe uma série de demandas no sentido de vaga em creche, de vagas nas escolas, né, voltada ao ensino público. Na iniciativa privada, nós verificamos muitas situações também
de inadimplência das escolas, né? E algumas situações em que as escolas, as instituições de ensino privadas acabam passando um pouco do que é permitido por lei com relação a esses alunos que estão inadimplentes. Então, isso, constantemente no escritório, a gente tem diversos contatos com essas questões. São mais comuns, né, de acontecer. São mais comuns também de um tempo para cá, né? Alguns 20 e tantos anos atrás, isso não era comum, não era um tema tão comum como é hoje. Seriam os direitos, o conhecimento dos direitos que fizeram também os estudantes ou os familiares desses estudantes buscarem no meio jurídico uma resolução para os seus problemas? Sim, sim. Eu acho que com o advento da internet, né, com a informação um pouco mais facilitada, possibilitou que as pessoas tivessem mais conhecimento sobre os seus direitos. Eu tenho percebido que, a partir do momento que nós tivemos a Constituição Federal de 88 para cá, em que se consolidou, de fato, os direitos educacionais, né, o direito à educação, as pessoas começaram a ter um pouco mais de consciência sobre o que é o direito à educação propriamente dito. Ainda existe um gap muito grande entre as injustiças que são cometidas e a falta de conhecimento dessas pessoas sobre isso. Paulo, como você definiria para nós, brevemente, o direito à educação? Claro que citando a Constituição Federal, né, com o capítulo sobre a educação, mas também que ficasse, para o nosso público, quem está nos assistindo, que ficasse um entendimento básico sobre o direito à educação. Perfeito. O Estado tem a obrigação de prestar o serviço educacional de forma gratuita. O Estado tem esse dever. E o cidadão, e aqui me refiro a crianças, adolescentes e adultos, tem o direito de ter o acesso a uma educação e uma educação de qualidade. Acho que o direito à educação se baseia exatamente nesse viés. A Constituição Federal, como você se referiu, traz uma série de elementos, né, que tratam disso, o artigo 205 especialmente, mas o direito à educação é o direito a ter acesso a uma educação de qualidade e gratuita. Acho que, basicamente, definindo de uma maneira muito resumida, seria isso. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo, continuamos aqui com o Dr. Paulo Bandeira e continuará destacando para nós sobre o direito à educação e também sobre as associações que já estão atuando no direito educacional. Já voltamos. Programa Eureka, retornando, estamos com o doutor, professor Paulo Bandeira, especialista em Direito Educacional. Ao longo deste programa, no primeiro bloco, contou para nós o que vem a ser o Direito Educacional e como ele está atuando como especialista em Direito Educacional. Paulo, você estava falando no primeiro bloco que você também participava da Comissão dos Direitos da Criança e Adolescente na OAB Paraná, inclusive você fez parte dessa comissão, né? Sim. E naquelas discussões, naqueles debates, digamos assim, vocês também tratavam sobre o direito educacional. Sim, perfeitamente. Nós temos algumas legislações brasileiras que abordam bastante o direito à educação, que estão lá, que estão declaradamente colocando o direito à educação. A nossa Constituição Federal, de 88, também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 96. Nós também não podemos esquecer nunca o Estatuto da Criança e do Adolescente, em que também servem como embasamento para o direito educacional, o próprio direito administrativo, o direito do consumidor. Aí nós iríamos elencar uma série de outras legislações, mas praticamente que embasam a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Como nós podemos, então, porque há fazer essa inter-relação com os outros códigos, com as outras legislações. E mesmo assim, ainda é importante ter uma área que trate especificamente do direito educacional. Sim. Esse conjunto de leis e de ordenamentos é o que nós chamamos do direito educacional. Certo. Que o direito à educação é apenas uma parte do direito educacional,
e que, como você bem citou, ele é lastreado como ponto fundamental na Constituição Federal. Né? Se nós formos estudar um pouco além da Constituição Federal, ainda nós temos diversos tratados internacionais que tratam disso e que também fundamentaram a discussão da promulgação da nossa Constituição, que vem desde 88, nossa nova Constituição, que já não é mais tão nova assim, já tem mais de 30 anos, mas que foi também fundamentada em tratados internacionais, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, a partir da década de 40, depois da Segunda Guerra Mundial. Então nós temos aí uma série de leis internacionais que também fomentaram a discussão para que hoje nós tivéssemos a Constituição Federal tratando num capítulo inteiro sobre a educação. E isso é uma inovação no Brasil, quando se trata da educação na Constituição, especialmente voltado à educação. Porque nas Constituições anteriores nós não tínhamos essa importância na Constituição. Hoje nós temos 11 artigos especialmente voltados a falar sobre educação na Constituição Federal, né? Partindo ali do artigo 205 até o artigo 214 da Constituição. E antes disso ainda, a educação é reconhecida como um direito social. Né? O que é um direito social, para que as pessoas entendam essa nomenclatura técnica? Né? Nada mais é do que a obrigação que o Estado tem de prestar um direito para o cidadão, independentemente se o cidadão pediu ou não. Basicamente, de uma maneira muito resumida, é isso. Então, a educação é um direito social. Eu defendo, e esse direito social está lá no artigo 6º da Constituição Federal, eu defendo que a educação, como direito social, é o principal direito social que nós temos. E isso não é à toa, porque o artigo 6º fala, o primeiro direito social descrito lá é o direito à educação. Então, portanto, a gente percebe que a Constituição trouxe uma importância muito relevante para o desenvolvimento do país. E aí, claro, em decorrência disso, nós temos diversas legislações que se utilizam da Constituição Federal como uma norma superior e hierárquica, né? Ou seja, todas as normas que vêm depois precisam respeitar o que consta na Constituição. E nós temos, então, diversas leis federais, né, de nível nacional, que tratam sobre isso. Então, como você citou, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma importantíssima, a LDB, né, muitas pessoas entendem erroneamente, que o LDB é a única legislação educacional que nós temos no país. Isso não é verdade, nós temos diversas leis que tratam disso. Então, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código Civil traz diversas normas e aplicações que também são voltadas à educação, e outras leis aí especiais, por exemplo, como a Lei das Anuidades Escolares, que é uma lei voltada à iniciativa privada, porque as escolas privadas também estão inseridas no ambiente educacional, e é uma lei muito importante também, que hoje é muito demandada nessa relação de alunos, pais e responsáveis. Então, há uma série de leis, né? A gente não consegue hoje contabilizar o número de leis que tratam da educação, porque como a Constituição Federal determinou que as competências para legislar sobre a educação, ela pode ser tanto da União Federal quanto dos estados e dos municípios, nós temos diversas outras leis, não só federais, né? Nós temos leis estaduais de todos os estados da federação e temos leis municipais que tratam disso, né? A Constituição Federal, só por uma breve explicação, ela determinou que os municípios, os estados podem tratar também sobre normas ligadas à educação. Então, a título de exemplo, né, só o estado do Paraná nós temos 399 municípios que podem legislar sobre a educação que são de sua competência, que é o ensino infantil e o ensino fundamental. Sim. Então, são muitas leis que nós temos hoje no Brasil que tratam disso. Isso, num país continental como é o nosso, certamente nós temos mais de 100 leis que tratam sobre educação e que falam, mesmo que direta ou indiretamente, que estão envolvidas nesse ambiente. Em outros países também há essa multiplicidade de legislações do ordenamento jurídico tratando sobre a legislação educacional? Nessa direção, como o Brasil está atuando? Eu tive contato recentemente, eu tive a oportunidade de fazer uma parte do meu mestrado em Portugal, e lá eu tive contato com um breve contato com a legislação educacional também de Portugal. E lá eles têm um código, assim, que eles chamam de código estudantil, que também trata, assim, de uma maneira unificada sobre esses relacionamentos de alunos, escolas e instituições. Então, lá me parece que há uma discussão bem avançada nesse sentido. Nós temos aqui outros profissionais que nós temos contatos através das associações
que advogam no Peru, e que me parece que lá também a legislação é avançada nesse sentido. E outras regiões também, né, no próprio Chile, existem legislações também avançadas que tratam da educação. Mas o que eu percebo é que, por mais avançado que o país seja, ou um país europeu ou da América do Sul, nós precisamos entender o contexto que nós estamos inseridos aqui no Brasil. Né? Nós precisamos avançar muito ainda no desenvolvimento daquilo que a gente já tem como legislação, para depois pensarmos em aprimorarmos isso ou até utilizarmos legislações estrangeiras para qualificarmos o que nós já temos. Né? Nós precisamos primeiro entender o que nós temos aqui, que é um emaranhado de leis, para depois sim desenvolvermos e aprimorarmos essas leis, que realmente elas precisam de aprimoramento. Você também já citou para nós que faz parte, como vice-presidente da Associação Brasileira do Direito Educacional, a ABRAD, na seccional Paraná. Quais são os eventos que a ABRAD organiza para, digamos que seja para dar maior visibilidade ao que se trata na Associação Brasileira de Direito Educacional? Certo. E qual é a aceitação das instituições educacionais e qual é a adesão? Nós temos uma certa resistência hoje no Brasil em entender o direito educacional como um ramo, né? Como a gente já comentou aqui. E em decorrência disso também uma falta de interesse, talvez, de outros profissionais em estudar a matéria. Portanto, e a consequência disso é um número pequeno de profissionais que debatem isso de uma maneira verticalizada e com fundamento. E quando eu falo de fundamento, eu falo do estudo técnico da legislação, sem dar opiniões baseadas em senso comum. Né? Porque a educação hoje, infelizmente, ela ainda tem muitas questões decididas pelo senso comum, do que eu acho, do que é isso, do que é aquilo, sem ter um fundamento científico sobre aquele determinado assunto ligado à educação. A ABRAD, que é a Associação Brasileira de Direito Educacional, ela reúne profissionais do Brasil todo que são profissionais voltados à área da educação, que atuam diretamente com faculdades, universidades, escolas de ensino básico, especialmente escolas privadas, que atuam diretamente na defesa de professores, no interesse de alunos. Então, é uma associação que hoje fomenta esses debates. E é uma associação, de fato, muito importante para que a gente possa reunir esses profissionais, trocarem figurinhas, né? Então, nós temos contatos com profissionais do Maranhão, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, do Ceará, da Bahia, diversos profissionais envolvidos nisso. A ideia é sempre buscar aumentar ainda mais o número de participantes dessa associação, para a gente poder coletivamente desenvolver ainda mais o debate sobre a educação. Nós fizemos em Curitiba, quando eu tive contato com a ABRAD, isso foi nos idos de 2016 e 2017, fizemos um congresso aqui em Curitiba, que foi muito bacana, foi muito interessante, vários profissionais e que debateram sobre a temática da educação. E anualmente a ABRAD faz um congresso nacional em algum estado do Brasil. Esse ano foi realizado há 2 meses no Rio de Janeiro e também houve debates interessantíssimos lá sobre isso. E além, claro, da ABRAD, existem diversos outros segmentos que debatem a educação, não propriamente o direito educacional, mas que tratam de questões relacionadas a esse ambiente educacional que eu, particularmente, procuro sempre participar. Eu tive agora recentemente em Belo Horizonte, participando de um congresso também voltado à educação. Lá era voltado especialmente à educação superior, mas também era o único advogado do congresso, né, por incrível que pareça. Eram mais profissionais ligados à educação, né, professores, enfim. Mas eu tive a intenção primeira de saber, de sentir as dores dessas pessoas e dessas instituições de ensino. Mas existem diversos outros congressos aí que fomentam o debate. A gente precisa de mais discussões. Eu acho que há uma necessidade profissional e intelectual nesse sentido, de desenvolver artigos, teses, livros fundamentados, como eu falei, fora do senso comum, para que a gente possa avançar e melhorar também os debates, né? Não só entre os advogados, mas também no Poder Judiciário. Nós percebemos que também as discussões processuais, quando isso vira um processo,
também precisa de um aprimoramento tanto do Poder Judiciário. O Ministério Público tem avançado muito nisso, né? Porque o Ministério Público também tem a prerrogativa da defesa dos direitos coletivos de crianças e adolescentes. Então, de uma maneira geral e indireta, eles acabam atuando também muito fortemente na área educacional. O Ministério Público tem avançado muito nessas questões, mas é preciso que os advogados e o próprio Poder Judiciário se aprofundem um pouco mais e desenvolvam aí teses e questões que a gente possa aprimorar a educação no Brasil. Bem, Paulo, você citava que há necessidade, então, de que nós, primeiramente, devemos conhecer as nossas legislações, esse emaranhado, como você citou, e para depois avançarmos, né? Construirmos algo novo, inovador, até para que se entenda mais e se tenha mais avanços no sentido da defesa dos direitos à educação. Cita para nós o que você entende como seria, o que estaria faltando, então, aquele que nós devemos buscar mais informações ou então na parte acadêmica também, no desenvolvimento de teses. Certo. Acho que são duas vias aí nesse sentido. Primeiro, dos profissionais, advogados, precisam se especializar, entender um pouco mais sobre a área educacional, acho que é importante. Né, buscarem cursos. Hoje já tem uma demanda de cursos um pouco mais abrangentes, né, com relação à internet, hoje cursos online. Eu acho que é importante estudar um pouco mais a respeito disso. E também com relação ao próprio cidadão. Eu acho que o cidadão precisa buscar exercer os seus direitos. Os direitos eles estão estabelecidos. É uma questão até de cidadania. O próprio artigo 205 fala disso, né? da questão da cidadania. Para que essas pessoas saibam que a educação não é um favor do Estado, e sim uma obrigação. Então é preciso que essas pessoas também tenham conhecimento e acesso a isso e saber que elas podem exigir do Estado, né? Quando eu falo Estado é a União, Estados e municípios, que essas pessoas podem exigir que a educação seja prestada e seja prestada com qualidade. Então, acho que a questão aí é tanto profissional quanto também do cidadão. Muito bom. Paulo, nós temos que encerrar o programa Eureka. Se você gostaria de passar algum contato para que as pessoas possam fazer contato com a ABRAD. Sim. Por favor. A ABRAD ela tem um site que se denomina abrad.org.br. É importante que as pessoas conheçam, se associem, né, façam parte da associação, e ela é aberta a profissionais do direito e também a profissionais da educação. É importante que a gente também entenda essa visão dos profissionais da educação. Sim. E nós estamos lá hoje buscando novos associados para que também possam fortalecer toda essa discussão, né? Eu, particularmente, tenho o meu escritório em Curitiba, né? As pessoas podem me procurar pela rede social, no Instagram, Paulo Bandeira, ou até mesmo pelo LinkedIn. Tenho os meus contatos lá. Também meu escritório fica à disposição dessas discussões educacionais e eu fico aberto a receber aí vários contatos para poder conversarmos a respeito Agora eu disso. gostaria que você mostrasse então para o nosso público, pode virar ali para a nossa câmera, sobre a obra que você já escreveu sobre o direito educacional, responsabilidade civil nas instituições de ensino. Do Paulo Bandeira. Esse é um livro que eu tenho um apreço muito grande por ele, porque é o resultado de vários anos de estudo, né? Eu, desde da pós-graduação até o mestrado, eu acabei trazendo aqui uma resposta especialmente voltada à responsabilidade civil nas instituições de ensino, não é das instituições de ensino. Por que nas instituições de ensino? Porque acontecem muitas situações de responsabilidade civil, de competência e de responsabilidade das escolas, mas também dos alunos. É importante que a gente conheça bastante isso. O acesso é possível? Ele está no site da Juruá, da editora Juruá, está sendo vendido pela Juruá, no site. Juruá. E facilmente ele tem uma versão digital e tem uma versão física. Né? É isso. Mais uma vez, obrigada pela sua participação conosco. Esperamos que o nosso público tenha então entendido a definição de direito educacional e o que fica de mensagem do Paulo Bandeira, conhecer o direito à educação, o que significa, que também vai contribuir demais para os nossos avanços na educação.
Programa Eureka termina por aqui. Fique conosco sempre às 13h30 e às 18 horas, de segunda a sexta, na TV Paraná Turismo. Até lá.